Olá, empreendedores! Bem-vindos ao podcast Otimizado. No episódio de hoje, vamos falar sobre os limites da sinceridade e a busca pela sabedoria. Até onde podemos ser sinceros sem ferir os outros? E como essa sinceridade se conecta com nossa busca por sabedoria? A sinceridade é a qualidade de ser honesto e verdadeiro. Em um mundo ideal, todos nós seríamos sinceros o tempo todo. Mas a realidade é mais complexa. Que tal uma parábola? O aldeão e o velho sábio. Uma vez, um aldeão foi ao velho sábio pedindo conselhos sobre como lidar com sua raiva. Ele frequentemente dizia coisas que machucavam os outros e queria mudar. O sábio deu ao homem um saco cheio de pregos e um martelo. Cada vez que você perder a paciência, martele um prego na cerca de sua casa, disse o sábio. No início, muitos pregos foram martelados na cerca, mas gradativamente o homem começou a martelar menos pregos, percebendo que era mais fácil se controlar do que ter que martelar tantos pregos. Eventualmente, o dia chegou quando ele não martelou nenhum prego. Ele foi até o sábio, que lhe disse para agora remover um prego por dia que ele mantivesse sua paciência. Depois de muitos meses, todos os pregos foram removidos. O sábio então apontou para os buracos. Veja como as palavras são como os pregos. Uma vez ditas, podem ser perdoadas, mas os buracos permanecem. A parábola ensina que a sinceridade sem sabedoria pode deixar marcas permanentes e que é essencial pensar antes de falar. A sinceridade, frequentemente definida como a prática de expressar-se de forma verdadeira e genuína, sem disfarçar ou omitir o que realmente se passa ou sente, não envolve apenas falar a verdade, mas também a intenção por trás dessa verdade. A sinceridade é autêntica quando a intenção é construtiva e busca o bem-estar ou a compreensão mútua, não apenas a divulgação de fatos ou opiniões. A importância de considerar o sentimento dos outros ao ser sincero envolve escolher o momento certo e a forma certa de expressar a verdade, de modo que a comunicação seja eficaz e respeitosa, contribuindo para a transparência e construção de confiança. Em ambientes onde a sinceridade é valorizada e praticada, como no local de trabalho ou em relações pessoais, há uma tendência maior de formar relações mais profundas e duradouras. Porém, ser sincero em culturas ou situações onde a conformidade é valorizada será extremamente difícil, podendo ser vista como rude ou insensível. Neste caso, a habilidade de saber quando e como ser sincero será essencial, mas esta habilidade de comunicação pode ser desenvolvida e aprimorada, sendo necessária a prática consciente e a capacidade de observar como os outros ajustam a maneira de comunicação conforme necessidade. Com essa ideia em mente, vamos explorar os limites da sinceridade. Que tal o conceito de tato? A habilidade de dizer a verdade sem causar a ofensa ou dor. É o que filtra nossa sinceridade. Expressar a verdade de maneira que seja sensível aos sentimentos e às circunstâncias dos outros, combinando a sinceridade e o tato, podemos nos permitir transmitir verdades difíceis de maneira que minimize a ofensa ou desconforto, sendo assim um entendimento mais profundo e, quem sabe, evitando conflitos desnecessários, pois a verdade é importante, mas a maneira como ela é entregue pode fazer a diferença entre criar uma discussão construtiva e provocar um confronto. Quando as pessoas notam que você é capaz de ser sincero sem ser ofensivo, isto constrói confiança. Elas se sentem mais seguras para compartilhar informações e serão abertas em resposta, sabendo que sua sinceridade não é uma ameaça, mas uma forma de respeito mútuo. O tato permite que a sinceridade seja um veículo para o crescimento pessoal e relacional, onde as pessoas podem aprender sobre suas falhas e sucessos de maneira que as encoraje a melhorar. Parece que equilibrar sinceridade e tato é uma dança delicada, porém essencial para manter relacionamentos saudáveis e construtivos. E como isso se conecta com a sabedoria?
A verdadeira sabedoria está em reconhecer a complexidade do humano. Não é apenas acumular conhecimento, mas também saber como e quando aplicá-lo na vida real. Sinceridade e tato são aspectos essenciais desse processo de aplicação. A sabedoria envolve saber quando a sinceridade é necessária e como empregá-la de maneira que seja recebida positivamente, respondendo às necessidades emocionais dos outros, assim ajudando a construir e manter relações saudáveis. A sabedoria em comunicação mostra-se no equilíbrio entre ser honesto e ser gentil, facilitando um ambiente onde a confiança e o respeito mútuo podem florescer, onde as pessoas podem aprender uma com as outras, superar mal-entendidos e evoluir juntas. A busca pela sabedoria envolve aprender a ser sincero de maneira construtiva e empática. E quais os resultados de grandes empreendedores que aprenderam o limite da sinceridade e sua utilização com sabedoria? Bom, Paul Polman, ex-CEO da Unilever, foi sincero sobre a necessidade de sustentabilidade nos negócios muito antes que esta palavra tornasse uma tendência. Ele defendeu uma abordagem de negócio que equilibra lucro e responsabilidade social, sendo franco sobre os desafios e as complexidades envolvidas. Sua sinceridade não apenas mudou a direção da Unilever, mas também influenciou outras empresas a reavaliarem suas práticas. Como não utilizou muito bem a sabedoria, a sinceridade custou o seu cargo, mas ele continua por aí dando voz à sustentabilidade. Mary Barra, CEO da General Motors, enfrentou a crise do recall de ignição logo após assumir o cargo, em 2014. Ela adotou uma postura de sinceridade e transparência desde o início, admitindo falhas e comprometendo-se a resolver os problemas de segurança de maneira aberta e honesta. A sua abordagem não apenas ajudou a restaurar a confiança do consumidor na GM, mas também estabeleceu um novo padrão para como a sinceridade pode levar a melhorias significativas na indústria automotiva. Continuando nesta indústria, quando Alan Mulally se tornou CEO da Ford Motor Company em 2006, ele enfrentou uma empresa à beira da falência. Ele adotou uma abordagem de comunicação aberta e honesta, incentivando uma cultura de transparência que não era comum na Ford antes de sua liderança. A sua sinceridade em reconhecer problemas e trabalhar coletivamente para a solução ajudou a Ford a evitar a falência sem o auxílio do governo, o que foi um feito significativo durante a crise financeira de 2008. Falando na crise de 2008, Howard Schultz retornou como CEO da Starbucks e foi muito franco sobre os erros estratégicos que a empresa havia cometido. Ele liderou uma série de mudanças, incluindo fechar centenas de lojas e reorientar a empresa em qualidade e sustentabilidade. Sua sinceridade ajudou a revitalizar a marca e restaurar a confiança dos investidores, parceiros e clientes. Se você gostou desse episódio, inscreva-se no nosso podcast, deixe sua avaliação e compartilhe com outros empreendedores. Siga nas redes sociais para mais dicas. Até a próxima semana, empreendedor!